Muito bem, pessoal, estamos aqui novamente tratando do artigo 5º da nossa querida Constituição Federal e vamos ver quais são as penas proibidas e as permitidas pela Constituição. A gente já viu no bloco anterior, mas vamos ver novamente aqui nesse esquema que eu fiz para você, para que tu nunca mais esqueça e gabarite a tua prova de Direito Constitucional. Tô contigo, tá? Olha só, quais são as penas vedadas pela Constituição? Vamos relembrar. Pena de morte, exceto em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, né, até o resto da vida, de trabalho forçado, pena de banimento e penas cruéis. Essas penas são vedadas pela Constituição. Quais penas a Constituição permite? Me acompanha aqui, número 1, privação de liberdade. Então, né, aí tem a reclusão, tem o regime aberto, regime semiaberto, tem vários tipos de regime, né? Perda de bens. Vai perder lá a casa, um carro que é fruto de um roubo, por exemplo. Multa, pena de multa, a Constituição prevê. Prestação social alternativa, então a pessoa vai pintar lá o muro da escola X, né? Ou suspensão ou interdição de direitos, tá bem, gente? Então a pessoa também pode ficar, por exemplo, ela não pode votar enquanto ela cumpre a pena dela, ok? Vamos seguir aí na nossa lei seca, artigo 5º, inciso 51 da Constituição. Olha só, brasileiro nato não pode ser extraditado. E o brasileiro naturalizado pode? Sim, pode, em duas situações. Se ele cometeu crime comum antes da naturalização ou se ele se envolveu em tráfico de drogas ilícitas, né, gente? Em tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins, tanto antes da naturalização quanto depois, tá? Vamos ler aqui. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Precisamos ir para o quadro agora para que a gente possa relembrar, embora, né, seja matéria lá do artigo 12 da Constituição Federal, a gente vai ter que fazer um gancho agora com esse artigo para entender. Tá? A gente vai falar então sobre a naturalização. Vamos deixar mais genérico, tá? Vamos colocar aqui, ó, a nacionalidade. Então, a gente tem a nacionalidade primária e que é, então, o brasileiro nato, e temos a nacionalidade secundária, que é o brasileiro naturalizado. Tá? Vou colocar aqui embaixo para ficar igual. Então, a nacionalidade primária, gente, a gente tem o critério sanguíneo e o sanguinis, né? Sanguíneo e o critério territorial. Tá? Então, o brasileiro nato, tá? Esse aqui, ó. Existem duas formas, tá? Para que a gente entenda como um brasileiro nato. O critério territorial é o mais simples, é aquele que nasce no território brasileiro é brasileiro nato, exceto, né, se é filho de estrangeiro que esteja a serviço do seu país. Por exemplo, vem um espanhol a serviço da Espanha para o Brasil e tem o seu filho aqui. Como ele está a serviço do seu país, essa criança não é uma brasileira nata, tá? Agora, exceto esse caso, todo mundo que nasce no território brasileiro vai ser brasileiro nato, tá? Esse é o critério territorial. E o sanguíneo tem algumas situações aí que eu vou explicar para vocês. Primeiro, se é filho de pai ou mãe brasileiros, tá? Não precisa ser os dois, um deles, que esteja fora do Brasil, então, né? Mas que esteja a serviço da República Federativa do Brasil, tá? Segunda hipótese, filho de pai ou mãe brasileiros, nasce fora do Brasil e não está a serviço do país, mas registra essa criança em repartição brasileira. Também é um brasileiro nato. E a terceira hipótese é quando ele é filho de pai ou mãe brasileiro, nasce fora do país
eles não estão a serviço da República Federativa do Brasil, mas voltam para o Brasil e após adquirida a maioridade, ele opta pela nacionalidade brasileira. Gente, isso aí, tudo que eu falei é brasileiro nato, ou seja, não pode ser extraditado, tá? Nem esse do critério territorial e nem o do critério sanguíneo. Muito bem. Então, não pode, vou por aqui, ó, não pode ser extraditado para outro país, tá? O brasileiro nato. Esse aqui pode ser extraditado? Pode. Vamos entender primeiro quem é esse brasileiro naturalizado. Tem duas situações. Tem a naturalização ordinária, não se confundam com originária, porque primária também pode ser originária, então é ordinária e extraordinária. A naturalização ordinária é quando a pessoa vem de um país que adota a língua portuguesa como a língua oficial do seu país, tá? Qual é o requisito aí para ele se naturalizar brasileiro? Residência ininterrupta no Brasil por 1 ano, tá? E mais idoneidade moral. Então a pessoa tem que preencher esses 2 requisitos. Naturalização ordinária. Naturalização extraordinária, para aquelas pessoas provenientes de outros países que não adotem a língua portuguesa como a língua oficial. Por exemplo, vem do Haiti, Senegal, tá? Aqui, ó, que falam a língua portuguesa tem em torno de 8 países. Por exemplo, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Portugal, né? Esse aí moradia fixa de 1 ano. Aqui, ó, que de outros países que não adotem a língua portuguesa, por exemplo, Estados Unidos, Espanha, França, Japão. Aí é moradia fixa e ininterrupta no Brasil por 15 anos, mais ausência de condenação penal. Cuidado para não confundir. Aqui, ó, é idoneidade moral. Aqui é a ausência de condenação penal, ok? Então, tanto esse naturalizado pelo modo ordinário, quanto pelo modo extraordinário, pode ser extraditado. Em 2 situações. Vou colocar de outra cor aqui. Crime comum antes da naturalização ou envolvimento em tráfico. Eu vou deixar assim abreviado, tá, gente? Vão fazendo aí a ficha de vocês, tá? Então, ok? Envolvimento em tráfico pode ser tanto antes da naturalização quanto depois. Inciso 52. Não será concedida... olha aí, gente. O estrangeiro que vem para o Brasil, por exemplo, está sendo perseguido por crime de opinião política lá no seu país. A gente pode extraditar ele? Não. O estrangeiro não pode ser extraditado por crime político ou de opinião, ok? Cuidado. Por outros crimes até pode, mas por crime político e de opinião, por exemplo, está lá na Venezuela e não concorda lá com o presidente, faz críticas, e aí ele vem para o Brasil. A gente não pode extraditar ele por isso, tá? Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, tá, gente? Então, eu só posso ser julgada pelo juiz, não posso ser julgada lá por uma outra personalidade, tá? Inciso 54. Ninguém será privado da liberdade dos seus bens sem o devido processo legal. Aqui a gente tem um princípio importantíssimo, né, do direito constitucional, que é o princípio do devido processo legal. O que é isso aí? É o direito que a pessoa tem de se defender, de apresentar provas, né, do contraditório, da ampla defesa, né, de percorrer por todas as instâncias cabíveis, enfim. Inciso 55. Aos litigantes, ou seja, autor e réu, tá, gente? Em processo judicial ou administrativo. Então, se tu é servidor, está respondendo um PAID, por exemplo, ou está respondendo uma sindicância,
tá? Então, tanto num processo judicial quanto administrativo, e os acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes. Então, o contraditório é aquele direito que a pessoa tem de que o juiz valore, né, as provas que ele traz para os autos do processo, ou mesmo a autoridade administrativa que está analisando uma questão. E a ampla defesa é o direito que a pessoa tem de usar todos os recursos lícitos, né, para se defender. Por exemplo, usar vídeos, usar áudios, usar perícias, usar e-mails, né, usar documentos, testemunhas, tá? A ampla defesa. Inciso 51. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, tá? Então, um juiz não pode condenar alguém com base em uma prova ilícita, tá? E nem aquelas que decorrem daquela ali. Por exemplo, eu vou lá e faço uma escuta, uma escuta sem autorização do juiz. No telefone, gravo lá uma ligação e uso aquilo ali. Não pode, que o juiz não vai poder condenar alguém com base naquela prova. Então, são inadmissíveis, não se admite provas obtidas por meios ilícitos. 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Princípio tão importante constitucional, né, gente? Que tantas vezes é desrespeitado aí no nosso país, né? Que a gente vê, a pessoa, aconteceu alguma coisa, a mídia já condena no mesmo dia, sequer a pessoa apresentou uma defesa. Então, muito cuidado com isso aí, tá? Princípio da não culpa ou princípio da presunção da inocência, tá? Tem que tramitar, tem que ser avaliado as provas, a pessoa tem que se defender para só depois, então, se verificar se ela realmente é culpada ou não é, tá? Porque, pessoal, a gente sabe aí que não são raras as vezes que existem erros, enganos, tá? Então, tem que ter muito cuidado, porque uma hora dessa pode ser um de nós no banco dos réus, tá? O 58, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei que eu trouxe no próximo slide. Então, se eu apresento a minha identidade, o meu RG, eu estou civilmente identificada. Em regra, a autoridade policial não vai poder me identificar criminalmente, que é aquela identificação datiloscópica, né, gente? Que é da digital ali, né? Passa aquela tinta pretinha e aí eu vou carimbar ali com a minha digital. Tá? Outro inciso aqui, ó. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Então, os crimes de ação pública, o titular da ação ali é o MP, Ministério Público. Se ele não ajuizar, tem vários crimes que são de ordem pública, né? Por exemplo, o homicídio, né? O estupro, né? Vários crimes aí. Se o MP não ajuizar a ação no prazo legal, então é admitida uma ação privada, tá? 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem. Por exemplo, se tu quiser ir numa audiência lá no fórum, tu pode ir, uma audiência trabalhista, etc, qualquer, pode ir, pode ter acesso ao processo, acesso às decisões. Por quê? Porque os processos são públicos, tá? Agora, não vão ser públicos quando houver uma necessidade de defender a intimidade ou interesse social. Por exemplo, é uma ação de guarda, que envolve menor, é uma ação de alimentos, né? Há uma ação de família, tá? Por exemplo, divórcio e etc. Não que em outras searas também não possa ser pedido o sigilo, né, gente? Mas aí o juiz vai avaliar se tem que aplicar, né, o sigilo ou não. Mas, e aí, nesses casos, não vai ser dado publicidade dos atos. Nos outros, a regra geral é que tenha publicidade sim, tá? Inciso 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. A gente já até tinha visto, né, gente, isso aí. Então, a regra é que não pode prender uma pessoa senão em flagrante, ou seja, em flagrante pode, tá? Ou se tiver uma ordem judicial. São as duas hipóteses. Salvo se for militar. Se for militar, cuidado. O militar pode ser preso,
né, sem esse requisito do flagrante e da ordem judicial, tá? Ele pode ser preso se ele cometer uma transgressão militar ou um crime militar, tá? Inciso 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Pessoal, então cuidado, quando alguém for preso, imediatamente tem que comunicar ao juiz ou a pessoa ou a família dele, e a família dele ou pessoa por ele indicada. Por exemplo, eu quero que avise o advogado tal, tá? Então aqui eu coloquei algumas observações sobre esses incisos aí. Ó, brasileiro nato nunca será extraditado. O naturalizado poderá ser extraditado, naquelas duas hipóteses ali, crime comum ou envolvimento em tráfico. Estrangeiros podem ser extraditados, exceto em caso de crime político ou de opinião. Então, o estrangeiro não pode ser extraditado em caso de crime político ou de opinião. O preso será informado dos seus direitos, entre os quais de permanecer calado, isso aí todo mundo sabe, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado, tá? Então, quando prende a pessoa, tem que informar os direitos dela, que ela tem direito de permanecer calado, que ela tem direito, né, a um advogado, né, e assistência da família. Inciso 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, tem um delegado lá interrogando a pessoa tem direito de saber quem é que está interrogando ele, tá? A pessoa tem direito de saber quem efetuou a prisão dela, tá? A prisão ilegal, obviamente, será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, o juiz, né, gente? Inciso 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança, tá? Então é o caso, aí vamos pensar lá da Suzane Richthofen lá. Ah, ela cumpriu todos os requisitos da lei, aí vai lá o juiz e libera ela, tá? Então, a prisão tem que ser relaxada, né, se tiver o cumprimento da lei. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, que foi o que eu falei. Inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Então aqui, pessoal, tem que cuidar. Esse inciso 67 aqui a gente precisa fazer uma observação. Vamos para o quadro novamente, que é no que tange a prisão civil. Então, hoje, se eu falar assim, ó, hoje no Brasil é vedada a prisão civil do depositário infiel. Isso está certo, tá? Agora, vejam que a Constituição prevê. Então, ainda está vigente lá na Constituição, tá? Vamos colocar aqui, ó, depositário infiel. O que diz a Constituição Federal e o que diz a súmula vinculante número 25. Tá? Vamos ver se vocês conseguem enxergar bem isso aqui que eu tô falando para vocês. Olha só, a Constituição Federal, ela prevê a prisão civil. Prisão civil em dois casos. Devedor de alimentos e depositário infiel. Infiel. Tá? Agora, a súmula vinculante número 25 veda a prisão do depositário infiel. Por quê, gente? Por uma influência do Pacto São José da Costa Rica, tá? Que veda a prisão do depositário infiel.
Então, apesar de na Constituição ter a previsão ainda do depositário infiel, a súmula vinculante 25 veda, ela não permite. Então, hoje não é possível a prisão do depositário infiel no Brasil por força da súmula vinculante número 25, tá? Por que tem toda uma confusão em torno disso? Porque foi alterado, com a emenda 45 de 2004, foi alterado o artigo 5º, o parágrafo 3º, foi inserido o parágrafo 3º no artigo 5º, que fala que os tratados internacionais de direitos humanos passaram, né, a ocupar o mesmo local hierárquico das emendas constitucionais, tá? E o Pacto de São José da Costa Rica é um tratado internacional de direitos humanos. Então ficou aquela discussão. Só que tem um detalhe, o Pacto de São José da Costa Rica é anterior ele foi inserido no nosso ordenamento antes de vir a vigência da emenda constitucional 45 de 2004, que falou isso aí, tá? Então tem que tomar esse cuidado aí. Mas é assim, ó, poderia também fazer um outro esquema aqui para ajudar vocês, tá? Vamos fazer um esquema aqui para vocês entenderem melhor. Sobre a hierarquia das normas. Isso aqui que eu estou falando engloba um pouco de direitos humanos e do artigo 5º aí da Constituição. O Brasil, ele possui um ordenamento hierarquizado, tá? Ou seja, a Constituição é a norma suprema que está acima das demais normas, ok? Então, por exemplo, as leis ordinárias, as leis complementares, elas estão abaixo da Constituição. Olha só. O Hans Kelsen, né, inspirou uma pirâmide para explicar isso aí. Então, aqui ó, a gente tem a Constituição Federal. Só que hoje o entendimento é que existe um bloco de constitucionalidade, que é composto não só pela Constituição, mas também pelas emendas constitucionais e pelos tratados internacionais de direitos humanos, mas não é qualquer tratado internacional de direitos humanos, cuidado, é aqueles aprovados por 3/5, em 2 turnos e nas 2 casas. Tá? Só que essa regra aqui, ó, de que os tratados teriam a mesma posição das emendas, ela foi introduzida com a emenda constitucional 45 de 2004. E o Pacto São José da Costa Rica, ele entrou no nosso ordenamento antes de 2004. Então, ele não está aqui nessa situação. Ele não está na mesma posição aqui da Constituição Federal. Só para vocês entenderem isso aqui, o que é esse 3/5, 2 turnos e 2 casas? Vamos fazer um parênteses. Aqui ó, tem o Congresso Nacional, tá? Que é composto pelo Senado e pela Câmara de Deputados. Vamos fazer o contrário só para ficar mais fácil de eu entender. Lá em Brasília é assim, mas eu vou fazer o contrário. Os deputados e os senadores, tá? Aqui a gente tem 513 deputados e 81 senadores. Então, a emenda ela vem para cá, para a Câmara primeiro, passa pelo primeiro turno, vai para o segundo turno, depois ela vai para o Senado, primeiro turno e segundo turno. Vejam, total ela tem 4 turnos de votações. Tá? Uma emenda, tanto a emenda quanto os tratados internacionais de direitos humanos, eles precisam ter 3/5 das votações, tá? Então, vamos pensar assim, ó, eu tenho um parlamento com 100 parlamentares, tá? Eu preciso de 3/5. Pego 100 dividido por 5, que vai dar 20, vezes 3 vai dar 60, tá? Então, eu tenho um parlamento fictício aí, né, de 100 deputados, por exemplo. Então, eu tenho que ter 60 votos aqui. Depois tem que ter outra votação, tem que ter 60 votos. Aqui, vamos supor que sejam os dois com 100, só para ficar mais fácil de fazer a conta. Tem que ter 100 votos aqui, 60 votos aqui e 60 votos aqui. Então, 3/5 em 2 turnos e nas 2 casas. Casas é Câmara de Deputados e Senado Federal, tá? Então, em 2004, que houve essa alteração. E aí foi dito assim, ó,
os tratados internacionais de direitos humanos, então não é qualquer tratado, só os de direitos humanos, que forem aprovados por 3/5 em 2 turnos e nas 2 casas, que é aquilo que eu acabei de explicar, vão ter status de emenda constitucional. Ou seja, vão ter status de emenda constitucional, vão ter a mesma hierarquia da emenda constitucional. Cuidado que eu já vi uma questão perguntar assim, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados por 3/5, 2 turnos e 2 casas possuem o mesmo status que a norma constitucional originária. Errado. Norma constitucional originária é essa aqui, ó. Lá, que foi promulgada, lá publicada no dia 5 de outubro de 88. Os tratados, eles não têm, eles estão todos na mesma hierarquia, mas ele é semelhante à emenda. Por que é importante ressaltar isso? Porque, por exemplo, as normas originárias, elas não sofrem controle de constitucionalidade. O que é controle de constitucionalidade? É quando, por exemplo, o STF vai avaliar se uma lei X afere a Constituição ou não. Exemplo bom de a gente dar agora é a reforma trabalhista. Foi publicada recentemente, né? A gente não está em vigência ainda, porque tem o prazo de vacatio legis, que é de 120 dias, mas ela já foi publicada, tá? Só no prazo de vacatio legis. Enfim, o que vai acontecer com essa lei aí? Ela pode sofrer um controle de constitucionalidade? Pode. Pode, é um dos legitimados, lá o rol está lá no artigo 103 da Constituição. E lá no STF, tire essa lei aqui da reforma trabalhista do ordenamento, porque ela fere a Constituição. Fere aqui, ali. E o STF pode fazer isso, tá, gente? Assim como já fez com várias normas, né, gente? Então, só que a norma constitucional originária, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 88, não pode sofrer esse controle. Não pode os legitimados ir lá e dizer, o artigo 5º, inciso, sei lá, o 63 é inconstitucional. Se esse inciso foi promulgado no dia 5 de outubro de 88, ele não pode sofrer controle. Agora, tudo que veio depois de 5 de outubro de 88, que foi acrescentado à Constituição, que são as emendas constitucionais, pode sofrer controle. E os tratados internacionais de direitos humanos também. Então, por isso que é tão importante a gente esclarecer que esses tratados aqui, eles possuem o mesmo status de emenda e não de norma constitucional originária, e sim de norma constitucional derivada, tá? Muito bem. Vamos ver aí o resto. Então, retomando algumas coisas dos incisos que a gente viu. Os direitos dos presos. Integridade física e moral. As presidiárias. Pessoal, então não pode agredir fisicamente, nem... Lembrem, gente. Privação de liberdade não é privação de dignidade. Então, a pessoa tem que cumprir a pena, mas nós somos civilizados, né? Nós precisamos punir para que a pessoa se ressocialize. Tá? Então não pode haver ofensa à integridade física e moral do preso. As presidiárias têm direito de permanecer com as suas filhas enquanto estiver amamentando. Tem que haver uma comunicação imediata do local da prisão e o local onde se encontre ao juiz, à família ou à pessoa pelo preso indicado. Né? Informação dos seus direitos, tem que informar o preso dos seus direitos, entre eles de permanecer calado, de ter assistência da família e do advogado. E ele tem direito de identificar os responsáveis pela sua prisão e pelo seu interrogatório policial. Brasileiro naturalizado, pode ser extraditado? Sim, o naturalizado. O brasileiro nato, não, tá? Então, extradição, crime comum, quando houver crime comum antes da naturalização ou quando houver envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente, tanto antes quanto depois da naturalização. Ok, gente? Então ficamos por aqui e daqui a pouco voltamos seguindo aí no artigo 5º ainda. Um beijão!